Eu quero pregar nesta noite no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Só até aqui. Fecha mais um momentinho os teus olhos, rapidamente. Poderoso e eterno Deus, aqui está a tua palavra, meu Pai. O Senhor colocou esta palavra no meu coração, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, meu Deus. E nesta noite eu creio que os céus se abrirão poderosamente sobre nós. Dá-nos, ó Deus, o alimento da Tua palavra. Nós temos fome, Senhor. E enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, meu Deus, abre poderosamente o céu sobre cada pessoa. E muda a nossa vida, meu Deus. Muda a nossa história. Muda a nossa condição, meu Pai. E faz a obra completa nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Pode sentar, meus irmãos, para escutar a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito Irmãos, seja o Senhor. Todo o livro do profeta Oséias, eu sei que alguns irmãos aqui, leitores da palavra de Deus, já leram o livro do profeta Oséias. Mas quando nós o lemos pela primeira vez, parece que é um livro duro, difícil de ser compreendido. E às vezes, nos primeiros capítulos deste livro, a gente chega a se perguntar por que é que este livro foi inserido no cânon das Escrituras. Porém, irmãos, o livro do profeta Oséias é um dos livros mais poderosos da Bíblia Sagrada, porque o livro do profeta Oséias vai mostrar como nenhum outro o relacionamento do Deus Todo-Poderoso com a nação de Israel. Eu quero mostrar isso para os irmãos, para nós destacarmos alguns pontos do ensinamento de Deus para Israel e para a igreja, através do livro do profeta Oséias. No capítulo de número 13 e no versículo de número 5, a Bíblia mostra que Deus entrou em um relacionamento com o povo de Israel, quando Deus diz pela boca do profeta Oséias: eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. Deus estava dizendo para Israel: eu me manifestei para ti. Não foi lá no Egito, com a manifestação do Deus Todo-Poderoso, pelas mãos de Moisés, com as grandes pragas que o Deus Todo-Poderoso trouxe sobre o Egito, por intermédio de Moisés, que se manifestou a maior operação de Deus, aquilo que Deus queria revelar para o povo de Israel. Foi no deserto. Deus disse aqui no capítulo 13, versículo 5: eu te conheci no deserto. Deus estava dizendo por intermédio de Oséias: eu entrei em um relacionamento com Israel no deserto. Foi no deserto que o povo de Israel começou, meus irmãos, a ter o primeiro encontro com Deus, que começou a se abrir o leque da revelação do Deus Todo-Poderoso, o Deus que Abraão conheceu tão perfeitamente, o Deus que Jacó conheceu, que Isaac conheceu, o Deus que José conheceu, mas do qual o povo de Israel estava tão distanciado agora. Por quê, irmãos? Porque eles queriam a provisão de Deus e não um relacionamento com o Deus da provisão. E Deus disse: eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. E por que é que Deus disse isso, irmãos? Que ele havia entrado em um relacionamento com Israel no deserto, porque lá no deserto
eles não tinham a quem recorrer, só restava esperar um milagre quando precisavam dele, da parte do Deus Todo-Poderoso. Foi no deserto que Israel começou a se aproximar mais de Deus, em um relacionamento íntimo. Foi isso que Deus disse para o profeta Oséias: em uma terra muito seca, não existia provisão nenhuma, e o relacionamento do Deus Todo-Poderoso começou a acontecer no deserto com a nação de Israel. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para mais um versículo, irmãos, que está no capítulo de número 1 e no versículo de número 2. O livro de Oséias mostra que este profeta viveu exatamente o que Deus estava sentindo em relação a Israel no seu casamento, quando Deus chamou o profeta e disse: Oséias, eu quero que tu tome uma mulher de prostituição e que tu tenhas com ela filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu na minha presença. Irmãos, é uma palavra muito dura. Talvez nenhum de nós aqui estivéssemos preparados para receber esta ordem e cumprir esta ordem, mas o Deus Todo-Poderoso, ao longo das Escrituras Sagradas e mesmo no nosso tempo, quando Ele chama alguém para um trabalho específico, antes de chamar a pessoa, Ele já deu a capacidade, já deu as condições necessárias, e Deus já tinha trabalhado, e o profeta Oséias estava disposto, irmãos, a cumprir o chamado do Deus Todo-Poderoso. Nenhum profeta, ao longo das Escrituras Sagradas, viveu na pele o que o profeta Oséias viveu. Ele profetizou com intensidade, falando da sua própria vida, aquilo que Deus estava sentindo com relação ao povo de Israel. O povo se prostituiu, disse o Deus Todo-Poderoso. Por que, irmãos? Porque quando Deus disse que o povo havia se prostituído, nessa época a nação de Judá ainda preservava a sua santidade diante de Deus pelos bons reis que se levantavam, mas o reino do norte, Israel, já estava totalmente contaminado, e mais tarde Judá também vai se contaminar. Por quê, irmãos? Porque quem convive no meio do pecado vai acabar se contaminando com ele, se não buscar o Deus Todo-Poderoso. E o povo estava se afastando, e o Senhor disse através do profeta Oséias, numa outra passagem, dizendo: vocês rejeitaram o meu conhecimento, por isso é que vocês estão sofrendo. Então, irmãos, o Deus Todo-Poderoso fez o profeta Oséias entrar em um relacionamento de infidelidade, para que ele sentisse o que Deus estava sentindo, porque Israel para Deus era como uma esposa, era como uma família, e o povo não entendia isso. O povo pensava que Deus para eles era apenas um provedor, que abençoava a sua agricultura, que mandava chuva no tempo certo, que lhes dava uma boa colheita, que os guardava dos seus inimigos em redor. E Deus disse: eu não sou o que vocês estão pensando, eu quero me relacionar com o meu povo. Quantos estão entendendo isso, meus irmãos? Que o nosso Deus não nos chama apenas para prover o necessário para a nossa subsistência na terra. Deus deseja que cada um de nós que estamos aqui, irmãos e irmãs, entremos hoje mesmo em um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento de companheirismo com Ele, de fidelidade com Ele, onde não haja traições nem espaço para outros deuses na nossa vida. Quantos creem nisso, meus irmãos? E o povo não compreendia isso e estava pecando. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, irmão, quando você ler o livro do profeta
Oséias, você já vai ler com uma nova revelação do Deus Todo-Poderoso. Todo o contexto do livro mostra o desejo de Deus de se relacionar com o seu povo e a infidelidade do povo, porque não queria um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, porque relacionamento exige compromisso, fidelidade, irmãos, e o povo não queria isso. Eles queriam ser abençoados, sim, eles queriam ser multiplicados na terra, eles queriam expandir o seu território pela força da espada, eles queriam plantar e colher uma boa colheita, aleluia, glória a Deus. Eles queriam ter tudo, mas o que eles mais queriam é que cada um pudesse servir o seu Deus da sua própria maneira, segundo o seu próprio coração. Eles olhavam para as nações em redor e invejavam o pecado. E que coisa triste, quando o ser humano inveja o pecado, é um mau sinal. Quando o homem e a mulher que servem a Deus começa a ter inveja do ímpio, como Asaf no seu salmo, ele começa a decair. Então, que coisa triste quando o ser humano começa a olhar para o pecado e ver um mundo bem pintado e pensa: eu poderia estar lá, mas eu estou aqui servindo a Deus. O povo pensava assim: não é justo que todas as nações tenham os seus deuses, aleluia, os seus deuses bonitos, aleluia, glória a Deus, bem vistosos, as suas imagens de escultura, e nós servimos um Deus que nós nem conhecemos. E não pense, irmãos, que era fácil, porque Israel era zombado por todas as nações em redor, por servir um Deus que não via, um Deus que não tem rosto, que não se pode apalpar. Então isso foi enfraquecendo o povo, mas não foi enfraquecendo o povo porque Deus deixara de falar, não, foi enfraquecendo porque Deus deixou bem claro no livro do profeta Oséias que eles rejeitavam o conhecimento. Mas que isso não aconteça conosco, irmãos, que nós estejamos dispostos a buscar mais o nosso Deus, a não olhar para o pecado que a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia, mas que não tem nada de bom para nos oferecer. Que nós não olhemos para os deuses das nações, porque eles não têm nada para nos oferecer, mas que pelo poder da palavra, nesta mesma noite, nós entremos hoje mesmo em um relacionamento íntimo, pessoal e poderoso com o nosso Deus, que transformará as nossas vidas. Oh glória, que maravilha! Eu já estou sentindo a glória de Deus nessa noite. E na autoridade do nome de Jesus, nós vamos quebrar nesta noite os laços de infidelidade, e os deuses estranhos vão ser expulsos pelo nome de Jesus. Oh glória, que maravilha! Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Oh glória! O Deus Todo-Poderoso já está me dizendo aqui, irmãos, continua pregando, porque eu trago santidade nesta noite. Quantos acreditam nisso? Ele está me dizendo que vai trazer santidade nessa noite. Vamos adiante, meus irmãos, aleluia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, já que nós ficamos sabendo nesta noite que o livro do profeta Oséias mostra o relacionamento que Deus queria ter com o seu povo, e que o povo não quis pela falta de conhecimento. Vamos ler aqui, irmãos, alguns pontos de suma importância no capítulo 6 e no versículo original que nós lemos, o versículo de número 3, aleluia, glória a Deus. Oséias, ele sentiu na pele a dor de um relacionamento infiel, e Deus disse: exatamente o que eu estou sentindo, você está sentindo como profeta aquilo que eu vivo todos os dias, a dor da infidelidade do meu povo. E no capítulo 6 e versículo de número 3 se abriu uma revelação de Deus, e Oséias conclamou ao povo, exortou ao povo. No
capítulo 3, aleluia, glória a Deus, onde eu chamo a atenção dos irmãos, porque Deus quer que o ser humano avance no conhecimento que recebeu dele. Capítulo 6, em versículo 3, na parte A diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para o ser humano talvez seja fácil, relativamente fácil, conhecer a Deus. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa na nação brasileira: você conhece a Deus? Possivelmente ela vai dizer que conhece. Eu tenho Deus no meu coração, eu conheço a Deus. Mas Oséias, pelo poder da palavra, estava dizendo para o povo: o conhecimento que vocês têm de Deus é muito superficial, vocês não o conhecem realmente, porque não existe relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu digo isso porque a igreja do século 21 está sofrendo. Nós estamos vivendo em meio a pessoas no mundo, na igreja, que estão sofrendo por causa da sua fraqueza, e que as pessoas dizem: é impossível servir a Deus, não tenho força para servir a Deus, os céus estão fechados, eu já não sinto a presença de Deus, parece que o Senhor está tão longe de mim, eu não consigo mais buscar a presença de Deus. Na verdade, Oséias está revelando que para esta pessoa falta o conhecimento de Deus, mas o conhecimento não superficial, o conhecimento profundo de Deus. Talvez você diga: eu sou salvo porque eu conheci a Deus. É verdade, mas Oséias está dizendo que este conhecimento inicial não é suficiente. Todo homem e toda mulher que desejam ser usados por Deus, todo homem e toda mulher que desejam produzir frutos para a obra de Deus na terra, todo homem e toda mulher que dizem: olha, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, não pode se deter no conhecimento inicial que recebeu de Deus e dizer: já está suficiente, já está bom. Não, Oséias disse que é preciso avançar neste conhecimento, é preciso prosseguir neste conhecimento, como se o conhecimento de Deus fosse uma caminhada, irmãos, a ser trilhada. Nós nos levantamos de onde nós estávamos, no caminho do pecado, nós estávamos caídos, Deus nos colocou de pé, mas nós não podemos ficar parados, nós precisamos ir caminhando em direção ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, o nosso alvo. É fato que enquanto nós estivermos na terra, nós nunca vamos atingir o poderoso ministério que Jesus tinha, nós nunca vamos chegar à sua santidade na terra, nós nunca vamos chegar à sua disposição para fazer a obra de Deus, ao seu modelo de crescimento espiritual, o seu nível, nunca vamos chegar. Mas esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: eu quero prosseguir conhecendo a Deus, porque eu quero fazer tudo o que Deus quiser que eu faça na terra. E eu quero perguntar nesta noite, irmãos: quantos podem dizer que conhece a Deus? Levante a mão. Todo mundo pode levantar a mão, porque todo mundo conhece a Deus. Mas eu pergunto: quantos dos que já conhecem a Deus podem dizer nesta noite: eu não estou satisfeito com o conhecimento que já tenho do meu Deus, eu tenho fome, eu tenho sede, eu desejo, seja como Davi que dizia: minha alma te deseja, numa terra seca que não tem água. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer: não quero ficar parado, eu quero avançar no conhecimento de Deus a partir de hoje? Levante a mão que eu quero ver. Glória a Deus. Jesus já nos deu algumas pessoas nessa noite. Aleluia. Os demônios estão alvorotados, irados, porque pelo poder da palavra
eles serão envergonhados nessa noite. Deus vai levantar pessoas que o conheçam, Deus vai levantar pessoas que o busquem, porque a pessoa que conhece a Deus deseja buscá-lo, e quanto mais nós buscamos o conhecimento de Deus, mais fome nós temos, mais desejo por Ele nós temos, mais vontade nós temos de buscar a Deus. Quanto mais nós nos enchemos deste conhecimento, mais nós queremos ter do Deus Todo-Poderoso. Vivemos um momento, meus irmãos, em que parece que ser cheio do Espírito Santo é coisa de crente quadrado, que não conhece a Deus, que está por fora das modernidades do século 21. Mas olhem para cá todos, ser cheio do Espírito Santo não é coisa de crente quadrado, é coisa de crente salvo, aleluia, de crente que será uma tocha nas mãos de Deus, é coisa de crente que conhece a Deus, não num conhecimento superficial, ele se aprofunda em conhecer a Deus. E talvez você diga, mas eu nem sei como é que eu conheço a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te apresento a palavra de Deus, a maior fonte de conhecimento. Se você começar a ler essa Bíblia, essa palavra, pedindo revelação ao Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus vai começar a te inflamar, vai começar a te encher, a glória de Deus vai começar a se apoderar da tua vida. Tudo que estiver ao teu redor no mundo será supérfluo, aleluia, glória a Deus, insignificante. Você desejará conhecer mais ao Deus Todo-Poderoso, e Ele te usará poderosamente nas suas mãos na terra. Então, irmãos, Oséias disse que não bastava o povo conhecer a Deus. Este conhecimento inicial não era suficiente, e foi prova disso que eles começaram um relacionamento com Deus no deserto e abandonaram a Deus, deixaram a Deus, não se firmaram em Deus. Quando Deus levantava um profeta, eles retornavam. Quando Deus levantava um rei, eles retornavam. Quando Deus levantava um juiz que chamava a atenção deles, eles se consertavam, mas não tinham firmeza, porque não podiam caminhar com as próprias pernas. E quem não conhece a Deus não sabe caminhar com as próprias pernas. Alguém tem que segurar ele pelo braço, ele precisa de uma muleta, ele precisa se agarrar em alguma coisa. O crente que não conhece a Deus, não se aprofunda no conhecimento de Deus, precisa se agarrar em alguma muleta. Quando ele deseja abandonar a Deus, ele acha um pretexto, porque ele precisa abandonar a Deus. Ele não quer ter um relacionamento com Deus, ele não quer se relacionar com Deus, ele não precisa de Deus, porque ele já tem um bom trabalho, ele já tem uma boa família, ele já tem filhos, ele já tem uma casa abençoada, ele já tem tudo, então ele não precisa de Deus. Todo homem, toda mulher que vê em Deus somente o seu provedor, não subsiste na presença dele, porque um dia a pessoa vai estar saciada, e quando chegar esse tempo, ela vai abandonar a presença do Deus Todo-Poderoso. E isso aconteceu com Israel. Foi o que Deus estava reclamando pelo ministério de Oséias. Depois que eles tiveram tudo, riquezas e honra e glória na terra, eles abandonaram a Deus. Para que Deus? Nós não queremos nos relacionar com Deus. E Deus tem um coração, meus irmãos. E Deus sofria, porque Deus não queria abandonar o seu povo. Deus olhou para Israel e disse: olha, Israel é meu filho, do Egito eu chamei meu filho. No livro do profeta Oséias ele disse: Israel é meu filho. E que pai ou mãe gostaria de ver o seu filho afastado, dizendo: eu agora tenho tudo, meu pai e minha mãe, não preciso mais me relacionar contigo, te afasta de mim. Era isso que o povo estava dizendo, com as suas idolatrias, com as suas prostituições, com os seus adultérios, se afastando de Deus. E Deus estava chateado com isso, irmãos, porque Deus deseja se relacionar com o ser humano. O melhor culto é a nossa vida no altar de Deus. O melhor culto é a nossa vida na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando nós chegarmos aqui na igreja para oferecer o nosso culto a Deus, o nosso culto já tem que estar sendo oferecido todos os dias da nossa vida, em todos os lugares. Aleluia. O mundo tem que saber que nós conhecemos a Deus. Aleluia. Mas quando nós estamos com o mundo, nós também somos como o mundo é.
Esses são os crentes do século 21, que não procuram se encher do poder de Deus nesse tempo. Mas Deus vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo. É o diabo e os demônios que sempre lutaram e continuam lutando para que o crente não se relacione com Deus. Porque quando o crente começa a se relacionar com Deus, ele vai largando o mundo, ele vai largando o pecado, ele vai deixando o que não presta. Porque quando o homem e a mulher entram no relacionamento com Deus, ele não tem desejo do mundo, ele não tem desejo de mais nada. Se o desejo do mundo ainda está no nosso coração, se o desejo do pecado ainda está no nosso coração, nós precisamos nos converter agora para entrar em um relacionamento novo, uma nova aliança com Deus. E eis o tempo e a oportunidade nesta mesma noite. E Deus vai nos receber de novo. Irmãos, vamos prosseguir um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 6, versículo de número 3, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, que eu estou sentindo a glória do Senhor. No capítulo 6, versículo 3, Oséias disse que o conhecimento de Deus vai trazendo luz quando nós o recebemos. Capítulo 6, versículo de número 3, na segunda parte diz: como a alva será a sua saída. Então, quando a pessoa começa a conhecer a Deus, dizendo: olha, eu agora entrei num relacionamento com Deus, quero conhecê-lo, ela começa a ler a Bíblia, prepara o seu coração, se arrepende dos seus pecados e pede ao Espírito Santo que a auxilie. Ela entra num relacionamento com Deus, e Oséias disse que este relacionamento será como a saída da alva, quando o dia começa a amanhecer, irmãos, o último alvor da madrugada, quando vai amanhecendo, aleluia, glória a Deus, e vai se tornando dia perfeito. Então, quando o homem e a mulher vão avançando no conhecimento do Deus Todo-Poderoso, a luz vai brilhando mais forte nas suas vidas, eles vão se tornando mais parecidos com o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. O conhecimento de Deus nos traz luz, esclarecimento. Quando nós entramos num relacionamento com Deus, para o conhecermos profundamente, nós somos ensinados pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. O apóstolo João, na sua carta no Novo Testamento, ele disse que a unção que nós receberíamos de Deus nos ensinaria. Então a luz vai trazendo conhecimento, e quando o conhecimento de Deus, pelo relacionamento com Ele, vai aumentando, as dúvidas vão indo embora, as incertezas vão indo embora, os questionamentos vão indo embora. E nós começamos a caminhar com as próprias pernas. É preciso o crente conhecer a Deus e avançar neste conhecimento. Então ele será iluminado, a luz de Deus vai aparecendo cada vez mais na sua vida. É verdade, queridos irmãos. Por isso que o diabo luta tanto com você, irmão e irmã. Quando você diz: eu agora vou servir a Deus, mas daqui a pouco vem uma batalha. Quando você está na igreja, o Espírito de Deus está me dizendo: está tudo bem, você tem desejo de servir a Deus, mas quando você sai da porta da igreja, as trevas te tomam, o desânimo vem, e você diz: olha, eu acho que eu não quero servir a Deus, é tão difícil. Então o diabo vem e diz para você: a tua família não vai aceitar, como é que vai ser com os teus amigos? E quando eles te convidarem para uma festa, como é que vai ser? E os teus amigos, e os teus afazeres, e o que você gosta de fazer, e o mundo, e você desanima. Mas hoje o Espírito de Deus está me dizendo que se você crer, Ele vai te ajudar. Se você acreditar na palavra, você será liberto nesta noite de todos os demônios que te atormentam, de todo o poder do diabo que não quer que você entre num relacionamento com Deus.
Nós vamos orar por você nesta noite, e o nosso Deus vai fazer maravilha. Quantos acreditam, meus irmãos? O Kamanasunede Cantoremalai, aleluia, glória a Deus. Já estamos encerrando, irmãos, já passamos da hora. Mas ainda o profeta Oséias disse que se o homem, no capítulo 6, verso 3, entrar num relacionamento, ele deve prosseguir no conhecimento de Deus, e não estagnar este conhecimento, não deixar este conhecimento morrer pela sua negligência. O homem diz: não é Deus que tem que fazer, não, Deus me coloca de pé, mas sou eu que tenho que caminhar, aleluia, glória a Deus, num relacionamento com Ele. Então Oséias diz que vem luz de conhecimento, e porque vem a luz, ele disse na última parte do capítulo 6, verso 3, aleluia, o Senhor virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra, a última chuva que Israel esperava. Existiam duas poderosas chuvas que deveriam cair nas plantações dos israelitas: a chuva temporã no início do outono, quando a semente estava sendo lançada na terra, para que a semente germinasse, e depois a chuva temporã, aleluia, glória a Deus, na primavera, antes do fruto ser colhido, porque se a chuva temporã não caísse, o fruto não amadurecia. E Oséias disse: para aqueles que buscarem ao Senhor, para aqueles que quiserem um relacionamento com Ele, para aqueles que conhecerem a Deus, receberão a chuva serôdia, haverá fruto, haverá boa colheita, não haverá falta de nada, haverá fartura, haverá abundância, haverá produção de resultados. Quantos acreditam, meus irmãos? Fica de pé, porque foi embora a hora, meus irmãos. E eu preciso orar com os irmãos e passar para o pastor Marcos. Feche os olhos. Não vou chamar ninguém na frente para nós não perder tempo. Feche os olhos. Reflita agora, os que escutaram a palavra de Deus. Eu conheço o diabo, eu sei que ele é astuto, mas antes de pregar a palavra de Deus, eu já amarrei ele em oração, para que ele não impedisse ninguém de ouvir a palavra de Deus e de compreendê-la. Quantos compreenderam a palavra de Deus, meus irmãos? Louvado seja Deus. Olhem todos para cá, crentes e não crentes, é muito sério. Deus está nos chamando. Talvez você diga: eu sou crente. Não. Deus está nos chamando para um relacionamento mais íntimo com Ele. Deus está nos chamando. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Quantos creem nisso em nós? É verdade. Deus quer te encher do Espírito Santo. Ele acabou de me dizer aqui em cima do altar: diga para Ele que eu vou enchê-lo do Espírito Santo. E eu creio na palavra de Deus. Feche os olhos. Eu queria continuar, mas não dá. Feche os olhos, toda a igreja com os olhos fechados. Vamos orar, irmãos. Eu sei que o tempo já foi embora, irmãos. O pastor vai servir a Santa Ceia, mas há oportunidades que nós não podemos perder na presença do nosso Deus, que não voltarão mais. Haverá outros cultos, mas esta oportunidade nunca mais voltará nas nossas vidas. Toda a igreja com os olhos fechados. E agora você que deseja um relacionamento mais profundo com Deus, você que diz: eu escutei essa palavra, eu não quero mais ser o mesmo, eu quero conhecer a Deus mesmo, de fato, de verdade. Você vai orar comigo como nunca orou, e o nosso Deus vai fazer a obra nas nossas vidas. Oremos com muita fé nesta noite. Não tenha medo de nada, vergonha de nada. É você e o Deus Todo-Poderoso.